Olá, estamos aqui com mais um História em Ação, hoje para falar sobre o filme O Nome da Rosa, tá? A Idade Média em O Nome da Rosa. Gente, para fazer essa análise eu me debrucei sobre dois artigos de duas professoras, tá ok? Um foi o artigo A Idade das Trevas em O Nome da Rosa, da professora Cecília Hulshoff, e o outro artigo foi da professora Edilene Oliveira Silva, Cinema e Ensino de História, A Idade Média em O Nome da Rosa, de Jean-Jacques Annaud. Eu me fixei mais no artigo da professora Edilene por perceber que o outro artigo ele não levava em considerações o aspecto da consulta do filme feito pelo extraordinário historiador Jacques Le Goff, né? Esse medievalista super importante da escola dos análises da segunda metade do século XX, cuja relevância é eterna até os dias de hoje para todos os professores de história, com mais de 40 livros publicados sobre a era do medievo, além de centenas de artigos. E pelo fato da professora Cecília, ao meu ver, desconsiderar a consulta do filme feito pelo Jacques Le Goff, eu levei em conta o artigo da professora Edilene, cujo artigo eu achei assim mais sensato e mais coerente dentro do meu entendimento, do meu humilde entendimento, né? Fica aqui a ressalva de professor de história, tá ok? E é o seguinte, gente, O Nome da Rosa é um filme de 1986 e ele é considerado, e foi considerado principalmente a época que foi produzido, quase que perfeito, até mesmo nos meios acadêmicos, tá? Porque ele teve em sua pesquisa mais de 300 livros da Idade Média. Então, essa equipe liderada pelo Jacques Le Goff, uma equipe de medievalistas liderado pelo Jacques Le Goff, ela pesquisou junto com o produtor, o Bernard Aichinger, mais de 300 livros medievais do século XIV para captar bem a essência daquela época de 1327, onde se passa o filme, e a obra em que ele foi inspirada, que foi o livro do Umberto Eco, publicado em 1980. Então vocês podem perceber que da produção do livro, da publicação do livro, até a produção do filme foram apenas 6 anos, tá ok? E foram então pesquisados mais de 300 livros da Idade Média e foram visitados para a locação do filme mais de 300, cerca de 300 mosteiros por toda a Europa, para vocês verem a ideia de perfeição que o produtor, né, o Bernard Aichinger, e o diretor Jean-Jacques Annaud tinham sobre o filme. Eles queriam uma coisa bem perfeita, que beirasse a perfeição, além, é claro, da consulta do extraordinário Jacques Le Goff, desse medievalista extraordinário, sua equipe de medievalistas. Então o filme ele foi pesquisado a fundo para que o século XIV, para que aquele ano onde se passa a história, em 1327, fosse realmente retratado com a máxima perfeição possível. Tá ok, galera? E, enfim, o professor Louis Gottschalk, ele explicita que nenhuma película de natureza histórica deve oferecer-se ao público até que um reputado historiador a tenha criticado e corrigido. Quer dizer, há a necessidade, enquanto nós, né, professores de história, enquanto historiadores, de se debruçar sobre a película do filme, já que os filmes históricos
eles intencionam retratar uma determinada época histórica. Esse filme, em especial, ele teve um cuidado maior, né, contando com a participação de Jacques Legoff e de sua equipe para a consulta histórica. Outros não têm tanto apreço assim pelos cuidados históricos, deixando muitas falhas. Mas o fato é que toda produção fílmica é feita com bases em vestígios do passado, assim como os livros o são. E hoje em dia já é mais consenso entre os acadêmicos que os filmes de história realmente sejam documentos efetivos que apresentam, através desses vestígios, realmente uma resposta para esses períodos históricos. Então, eles já são aceitos como documentos também considerados históricos, tá ok? Já não tem mais essa refutação com relação à imagem fílmica, à imagética e os documentos históricos. Eles são mais bem aceitos porque há premissas de historiadores com fundamentação que dizem respeito a esse aspecto do cinema e história, como o historiador canadense Robert Houston, que estuda o cinema e a história, e o Mark Bloch também, que estuda também essa temática de cinema e história, tá ok? Então há um profissionalismo histórico nessa um amigo ali passando aqui. Obrigado, querido. Há todo um objetivo, há toda uma premissa e um profissionalismo histórico com relação ao cinema, tratando da história, levando em conta todas essas premissas, tá? Do tratado da imagem, dos vestígios, né? Da interpretação da imagem. Cada pessoa, cada espectador, ele interpreta a imagem de maneira subjetiva, tá? Mas é claro que o cinema e a história são documentos importantes e que devem ser analisados de maneira séria, tá ok? Agora, um fato interessante é que esse nome, a Idade das Trevas, né, para se referir à Idade Média, foi um conceito inventado lá no século XVII, porque os humanistas, né, do século XVII, que voltaram a beber de vários elementos da Antiguidade Clássica, eles achavam que esse período que vai do século V ao século XV, cerca de 1000 anos, era uma idade de trevas, onde nada de relevante havia acontecido, onde foi realmente um período caótico, com invasões bárbaras, de obscurantismo cultural, inclusive na parte religiosa, principalmente da Igreja Católica, havia muito misticismo e uma coisa bastante obscura, o que não é verdade. Então, esse termo, ele cunhado pelos humanistas do século XVII, não reproduz o período da Idade Média, que foi um período muito rico, tá? Com vários manuscritos produzidos acerca da matemática, acerca da alquimia, da astronomia. Então, muitas coisas boas foram produzidas na Idade Média, inclusive a instituição da universidade, ela foi criada na Idade Média, no século XIII, tá ok? Então, a universidade, esta instituição como conhecemos hoje, ela foi criada no século XIII. Então, foi um período bastante efervescente e que foi um período que gerou a Idade Moderna. Ela foi uma época que gerou a Idade Moderna. Então, essa coisa de dizer que a Idade Média foi o período de trevas, né, a Idade das Trevas, é uma coisa bastante pejorativa
e inventada, esse termo foi inventado pelos humanistas do século XVII, tá ok? Então é importante a gente citar isso, porque o próprio filme do Jean-Jacques Annaud, ele mostra a Idade Média assim, com o tempo sempre nublado, cinza, né? Aquela abadia com aqueles padres, aqueles monges inseridos no misticismo, na superstição. Mas isso também nós devemos levar em conta, é por conta da ortodoxia e da rigidez da ordem beneditina, porque essa abadia é uma abadia beneditina, é um mosteiro beneditino, tá ok? Então essa abadia, que é uma espécie de feudo, onde ficavam os camponeses e o mosteiro, né? E um pequeno comércio ali, era uma espécie de feudo, a abadia, e essa ordem especial, onde se passa o filme, onde se passa o livro, né, principalmente o livro do Umberto Eco, que foi bastante pesquisado, e Jean-Jacques Annaud, ele procurou também fazer com que a sua película fílmica obedecesse e seguisse bem as diretrizes da obra literária de Eco, tanto é que ele chamou o extraordinário Jacques Le Goff, né, esse historiador que já nos deixou, Umberto Eco também já nos deixou. Então, apesar desses elementos que remetem a uma coisa obscura da abadia, do misticismo dos padres, os padres são copistas, né? Eles produzem livros da época clássica, eles reproduzem, eles copiam de uma maneira assim extraordinária um trabalho árduo dos monges ali onde os livros ficam no escritório, não é? Então, há a representação, sim, dessa coisa obscura, dessa coisa mais assim, mais pesada, mas é muito por conta da ordem beneditina, que era uma ordem muito rígida e ortodoxa, diferentemente da ordem que pertencia a William de Baskerville, que é o nosso personagem principal, interpretado pelo Sean Connery, que é um representante da ordem franciscana, que também é considerada uma ordem herética pela igreja da época. E seu ajudante, o jovem ainda Adso de Melk, né, interpretado pelo ator Christian Slater, ainda muito jovem. Então a ordem do franciscano, ela é representado por William de Baskerville, mas de maneira nenhuma refutando a igreja em geral, mas sim levando em conta a ortodoxia e a rigidez da ordem beneditina, né, representada aqui pelo Jorge de Burgos, que é um monge cego, que é um monge que ele também é um dos principais, né, do filme, e que ele é contra, por exemplo, a questão do riso. É uma questão bastante debatida na Idade Média, dizer que o riso, né, ele fazia com que os homens parecessem macacos. Ele diz isso no livro, e ele diz também que Jesus nunca tinha rido. E o William de Baskerville, ele vai e rebate isso. Ele rebate o monge Jorge de Burgos, dizendo que não se tinha uma prova de que Jesus teria sorrido ou não. Isso não era provado. Mas o fato é que a Idade Média, uma parte da igreja, ela debatia a questão do riso, né? O riso visto como uma entrada para o pecado no mundo. O riso onde se perderia o temor de Deus, né? E que o homem, segundo a fala do Jorge de Burgos, deformaria o rosto das pessoas do homem, tornando-os semelhante a macacos. Essa questão do riso, aliás, ela é tratada também por diversos religiosos da Idade Média, e nós vemos também, se estudarmos a fundo, segundo a professora Edilene, que o riso também não era, por muitos religiosos, visto também como algo tão pesado assim. Tinha as suas exceções, havia algumas ponderações sobre o riso.
alguns santos, como Santo Tomás de Aquino e Santo Agostinho, diziam que o riso devia ser usado de forma ponderada para aliviar também as pregações, para que as pregações não ficassem tão pesadas. Quer dizer, homens ilustres, homens sábios que colocavam algumas ponderações sobre a questão do riso. É claro que a gente deve observar a complexidade da Idade Média, as várias instituições da Igreja Católica, haviam várias instituições, haviam várias maneiras de pensar, mas a questão do riso, a questão filosófica do riso, ela tinha várias ponderações, né? Mas nós não podemos esquecer que havia, por exemplo, o carnaval na Idade Média, onde todos os valores eram sublevados, eram alterados, e o povo, é claro, se escancarava de rir, pelo menos naquele período. Evidentemente, o riso era visto também como entrada do maligno, sim, mas como nós já dissemos aqui, comentamos, haviam várias ponderações, né? Haviam várias entradas para que o riso fosse adotado não de uma maneira que se escancarasse, mas de uma maneira que se aliviasse, segundo alguns sábios, para se aliviar a pregação. Então não era também uma coisa tão obscura, assim, havia suas particularidades. Por quê? Porque a Idade Média é um período complexo, é um período sim de muitas sombras, mas também que tem suas luzes, tá ok? Também o que acontece, a história do filme, né, que se passa no ano de 1327, diz respeito à chegada do William de Baskerville com seu ajudante jovem Addison de Melk a essa abadia do norte da Itália no ano de 1327, porque eles vão chegar até a abadia para se participar de um conclave cujo assunto é se a igreja deveria ou não distribuir sua riqueza aos pobres. Mas chegando lá, o frade franciscano William de Baskerville, interpretado pelo Sean Connery, né, como eu disse, ele é avisado de vários assassinatos que estão ocorrendo no mosteiro, e o abade pede sua ajuda, porque sabe dos seus talentos investigativos. O William de Baskerville é um ex-inquisidor e ele começa a agir como uma espécie de Sherlock Holmes, até porque Baskerville é um dos romances da história do detetive mais famoso da literatura, né? Que é o Sherlock Holmes, cujo romance, um dos romances, se chama O Cão dos Baskerville. Então, esse nome, ao William de Baskerville, é em homenagem ao Sherlock Holmes, tá? Então, o William de Baskerville, ele vai investigar essas mortes. E essa discussão do riso, né, que sai em parte pelo severo e austero monge beneditino e líder ali daquele mosteiro, Jorge de Burgos, né, que ele esconde os livros no escritório. Realmente, muitos desses livros eram praticamente inacessíveis e ficavam nas bibliotecas dos mosteiros, tá? Ficavam lá na biblioteca meio que escondidos, longe de tudo e de todos. E o livro aqui em questão que causa todo esse alvoroço é o segundo livro da Poética de Aristóteles, cujas páginas são envenenadas, tá? Eu não vou ficar dando spoiler, tem o filme completo no YouTube, se vocês quiserem, podem ver lá, conferir a imagem, a qualidade não está muito boa, mas dá para ver, tá? A qualidade da imagem não está muito legal, mas dá para a gente assistir com força de vontade, vale a pena. Então, William de Baskerville, ele vai investigando, né, essa série de assassinatos, porque os padres, né,
os jovens padres, outros não tão jovens assim, vão morrendo assassinados, né? Os padres são colocados lá nesse mosteiro, lá meio que isolado no norte da Itália, e vão morrendo de maneira misteriosa. Mas as páginas deste livro, da Segunda Poética de Aristóteles, que trata do riso, que trata da comédia, ela é envenenada, tá ok? Então vamos ver aqui se tem algo mais de interessante para a gente dizer sobre esse filme maravilhoso. Então o filme, ele necessita então de nos debruçarmos para vermos todos os aspectos positivos e negativos do filme. É claro, o final em especial, tá, gente? O final em especial é meio hollywoodiano, porque nós temos a chegada em uma determinada parte do filme do inquisidor Bernardo Guy, e o Bernardo Guy é o grande vilão do filme, tá ok? Esse inquisidor famoso. Sim, e o filme, ele mistura fatos reais, né, com essa imensa pesquisa realizada, como eu disse, mas o filme, a história é fictícia, ela não aconteceu, é uma história inventada, tá ok? William de Baskerville é um personagem fictício, mas o Bernardo Guy, esse inquisidor, ele realmente existiu. Só que o final dele no filme é diferente do seu final na vida real. Ele morre no final do filme, e esse final é meio que hollywoodiano, e é aí que a obra se separa quase que totalmente do livro. Mas que o próprio Umberto Eco, no seu documentário A Abadia do Crime, que, segundo as duas professoras dos dois artigos, está no DVD, O Nome da Rosa. Eu não vi, eu tenho esse DVD, O Nome da Rosa, e não vi esse documentário A Abadia do Crime, não vi, não encontrei esse documentário no DVD não, de repente tem outra edição, A Abadia do Crime. Esse documentário do DVD não tem no meu DVD O Nome da Rosa, de repente tem em outras edições, mas no meu não. Mas, enfim, o Umberto Eco diz que ele confia no Jean-Jacques Annaud, porque o Jean-Jacques Annaud tem muito da percepção filológica e histórica em si. Então, apesar desse final bastante hollywoodiano, que difere completamente do livro do Umberto Eco, o filme não desmerece o filme continua brilhante até hoje, tá ok? É muito legal o filme, tem lá no YouTube, como eu disse. Eu espero que vocês tenham gostado dessa análise do filme O Nome da Rosa. Um beijo, queria mandar aqui um beijo em especial meu brother, meu querido professor Maurício, tá? Eu vou fazer uma série aqui sobre a Idade Média, e Maurício também sempre acompanha o meu trabalho, e além de acompanhar, Maurício sempre me dá uma força nas questões de português. Maurício, que é um dos melhores professores de português, não só da nossa cidade, como da região aqui. Tá ok, gente? Um beijo a todos, fiquem todos com Deus, e não esqueçam, tá, que estuda que a vida melhora, tá ok? Um beijo a todos e fiquem todos com Deus novamente. Fui, valeu, valeu, galera!